aqui a nossa live de quinta-feira às 9 da noite com o tema Síndrome do Ovário Policístico. Sejam todos muito bem-vindos e se é a sua primeira vez aqui, prazer, meu nome é Carol, eu sou nutricionista, personal, embora eu não goste e não divulgue, e também coach de emagrecimento. E há cerca de 2 anos e meio eu ajudo mulheres que têm síndrome do ovário policístico a terem um controle da patologia de forma natural, sem remédios e sem hormônios. E hoje a gente vai falar sobre gordura no fígado da mulher que tem síndrome do ovário policístico. Sejam muito bem-vindas, boa noite. Oi, Dani, chegou a hora. Gente, eu atrasei 1 minutinho hoje. Vocês sabem que eu sou extremamente pontual, mas é porque eu estava falando com os meus grupos de desafios e acabei me empolgando ali na resposta e quando eu vi, já tinha passado. Mas é sempre às 9 horas da noite, terças e quintas, aqui no Instagram, nutricionista_Carol Faria, tá bom? E se você tem alguma sugestão de tema, se tem alguma coisa sobre a síndrome do ovário policístico que você quer saber, que você tem dúvida, ou que você acha que é merecedor de uma live inteira sobre esse assunto, não esquece de deixar a sua sugestão de tema pra mim lá no meu direct quando essa live acabar, tá bom? Se você tem algum tipo de dúvida sobre SOP, hoje também eu vou tirar dúvidas no final da live, tá bom? Como o tema esteatose hepática, gordura no fígado, é um tema bem rapidinho, eu vou conseguir no final da nossa live tirar bastante dúvidas, tá? Então se você tem dúvida, se você quer saber alguma coisa específica sobre a SOP, fica aí até o final, porque depois eu posso tirar a sua dúvida aqui ao vivo, tá bom? E aí, quem de vocês tem síndrome do ovário policístico e sofre com acúmulo de gordura no fígado? Coloca eu aqui pra mim. E eu até trouxe alguns dados estatísticos pra isso, tá bom? Eu acho que a primeira coisa, gente, é vocês entenderem o que significa essa gordura no fígado, né? Ter gordura no fígado também é sinônimo de ter a doença hepática gordurosa não alcoólica. E a gente já tá vendo aqui alguns rostinhos conhecidos, né? Que são pessoas que têm síndrome do ovário policístico e também sofrem, também tem aumento de gordura no fígado. É algo extremamente comum, tá, gente, na mulher que tem síndrome do ovário policístico. E por que esse nome, né? Doença hepática gordurosa não alcoólica. Porque o tipo de lesão que é causada no tecido do nosso fígado é muito parecido com o tipo de lesão das pessoas que ingerem muito álcool, né, das pessoas que têm problemas de alcoolismo e tudo mais. E esse tipo de lesão, embora ele seja muito parecido da lesão das pessoas que ingerem muito álcool, não necessariamente acontece na pessoa que tem essa ingestão. Então, por essa semelhança, no próprio nome da patologia, o nome correto da doença, já traz essa diferenciação, tá? Então, esteatose hepática também é conhecida por doença hepática gordurosa não alcoólica. Ou seja, não relacionada ao alcoolismo ou alto consumo de bebidas alcoólicas. Gente, eu passei o dia na obra, mas eu tô com uma rinite, desculpa. Precisava coçar aqui o meu nariz. E, gente, o que é essa doença hepática gordurosa não alcoólica, né? Qual que é a fisiopatologia dessa doença? O que causa essa doença? Quais são os sintomas? Como a gente faz para diagnosticar, para descobrir essas alterações? E, principalmente, o que essas alterações têm a ver com a mulher portadora da síndrome do ovário policístico? É isso que vocês vão saber na live de hoje. E no final eu vou abrir para vocês tirarem as dúvidas, tá? Primeiro, os dados estatísticos, né? Qual que é a incidência dessa gordura no fígado? Qual que é a incidência dessa esteatose hepática ou dessa doença hepática gordurosa não alcoólica? Eu coloquei para vocês no texto do meu post de hoje, mas eu vou repetir aqui. Cerca de 20% da população feminina no mundo tem síndrome do ovário policístico. Isso representa mais ou menos 100 milhões de mulheres sendo portadoras da síndrome do ovário policístico. Gente, é muita mulher portando a SOP. E até 50% dessas mulheres, ou seja, até metade dessas mulheres que têm síndrome do ovário policístico, apresentam síndrome metabólica, que é um conjunto de alterações do nosso metabolismo. Algo extremamente comum, uma incidência extremamente alta e que a gente ouve muito falar e que a gente tem muito contato. Agora, a principal manifestação dessa síndrome metabólica é justamente o aumento da gordura no fígado.
é justamente a doença hepática gordurosa não alcoólica. E estima-se que 30% das mulheres com síndrome do ovário policístico que têm essa síndrome metabólica apresentem algum grau de esteatose hepática ou acúmulo de gordura no fígado. De novo, uma doença, uma alteração, na verdade, né, uma decorrência da síndrome do ovário policístico que muitas vezes não é diagnosticada. Então, se você está me assistindo e tem síndrome do ovário policístico, atenção, porque pode ser que você tenha esteatose hepática, mas não saiba, nunca tenha tido o diagnóstico correto, como acontece muito com a resistência à insulina e que a gente fala muito aqui nas lives. E estima-se que em todo o mundo, cerca de 10 a 24% das pessoas adultas, homens e mulheres, sejam portadoras de esteatose hepática, tá? É uma doença que vem aumentando, a incidência vem crescendo e ela está extremamente relacionada aos nossos hábitos alimentares e também a forma como a gente se alimenta e o nosso peso, tá? A Patrícia falou, já tenho e a minha é leve. Érica falou, será que emagrecendo já consigo engravidar? Érica, tem muitas outras coisas que envolvem aí a sua fertilidade, além da perda de peso, mas a perda de peso também pode ajudar, tá? Agora, voltando a falar de esteatose hepática e de gordura no fígado, gente, a definição de esteatose hepática é a infiltração de células gordurosas na parede do nosso fígado, nas nossas células hepáticas, chamadas hepatócitos. Então, o nosso fígado ele é composto por essas células, que são células específicas do órgão hepático, do órgão chamado fígado. E na esteatose existem infiltrações de gordura entre essas células. Então, quando a gente olha um fígado, né, visto aí de uma ressonância, de um exame de imagem, a gente percebe vários acúmulos de gordura ao redor desse órgão, tá? Então, a definição de esteatose hepática ou de doença hepática gordurosa não alcoólica é a infiltração de células de gordura na parede do nosso fígado, certo? E quais são as causas da esteatose hepática? O que causa o aumento da gordura do fígado nas mulheres? Sobrepeso, obesidade, diabetes e ou resistência à insulina, síndrome metabólica, e a gente sabe que tudo isso é intercorrência comum nos casos de síndrome do ovário policístico. Então, como é que funciona? A gente não sabe ainda o que veio primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha. O que veio primeiro? A síndrome metabólica ou a síndrome do ovário policístico? A gente sabe que a síndrome metabólica poderia causar a SOP, ou a SOP poderia causar a síndrome metabólica. O que a gente sabe é que na maior parte das mulheres com SOP existe a incidência de algum grau de síndrome metabólica, ou seja, algum grau de alterações no metabolismo dessa mulher. E essas alterações são responsáveis por desenvolver a resistência à insulina na maior parte dessas mulheres. Então é extremamente comum as mulheres com SOP terem resistência à insulina. Estima-se hoje que 95% das mulheres com SOP têm algum grau de resistência à insulina, que é o chamado pré-diabetes. E essa resistência à insulina favoreceria então o aumento de peso ou obesidade, e esse aumento de peso ou obesidade favoreceria então o aparecimento da gordura no fígado. Não quer dizer que só as mulheres com SOP apresentam esteatose, mas ter síndrome do ovário policístico com resistência à insulina, com síndrome metabólica, é um fator de risco mais alto para o desenvolvimento da esteatose hepática. Mas, como eu falei, é uma doença, gente, extremamente relacionada aos hábitos alimentares. Então, mesmo homens que não têm, obviamente, síndrome do ovário policístico, podem acabar desenvolvendo quadros de esteatose hepática ou de acúmulo de gordura no fígado em decorrência da alimentação que eles têm. Que tipo de alimentação é essa? Alimentação muito rica em carboidratos, muito rica em açúcares, muito rica em massas, em pães, uma alimentação muito rica em calorias e não necessariamente uma alimentação muito rica em gordura. Então, gente, é importantíssimo ressaltar isso, tá? Quando a gente pensa em acúmulo de gordura no fígado, o primeiro raciocínio, a primeira coisa que se pensa é a pessoa come gordura demais, então acumula gordura no fígado, mas não.
Claro que se a pessoa consumir gordura demais, no caso da síndrome do ovário policístico, esse aumento do consumo de gordura, principalmente saturada, pode desempenhar uma piora do quadro de esteatose hepática. Mas o que se sabe hoje em dia é que o alto consumo dos carboidratos refinados, dos açúcares, dos carboidratos de alto índice glicêmico, de alta carga glicêmica, são mais culpados pelo acúmulo de gordura no fígado do que o próprio consumo de gordura. Muito louco isso, né? Mas isso vem tudo em decorrência também da nossa resistência à insulina. Então, na síndrome do ovário policístico, quando a pessoa tem resistência à insulina, a chance dela desenvolver esteatose hepática, dela acabar adquirindo aumento de gordura no fígado é mais alta. E quais são, gente, as consequências de uma esteatose hepática? Por que é importante você investigar? Por que é importante você exigir que seu médico peça os exames adequados? Por que é importante você ter o diagnóstico correto dessa esteatose hepática? Porque as consequências podem não ser tão boas assim, tá? A primeira consequência de uma esteatose hepática, quando ela não é tratada, é chamada de esteatohepatite, que é uma inflamação do órgão fígado, e isso gera um desconforto muito grande, além de muita dor, e o tratamento precisa ser medicamentoso, tá? Então, a inflamação do órgão, a inflamação do fígado, é algo sério que precisa de auxílio médico, e algumas pessoas, inclusive, ficam internadas por isso. A segunda consequência de uma esteatose hepática não tratada é a cirrose. Todo mundo aqui já ouviu falar em cirrose, né? Praticamente uma quase falência do nosso órgão, uma quase falência do nosso fígado, que pode levar à morte e que para algumas pessoas vem do excesso de ingestão alcoólica. Mas, como eu falei, ingestão alcoólica não é uma exigência do quadro de esteatose hepática. Você pode desenvolver esteatose hepática mesmo sem beber. E a terceira, na verdade, consequência de uma esteatose hepática não controlada, não tratada, não diagnosticada corretamente, é o carcinoma hepatocelular, ou seja, câncer, tá? E isso, claro, é muito grave, isso, claro, precisa de um tratamento muito sério, e é claro que todo mundo aqui prefere prevenir, prefere cuidar da esteatose hepática do que deixar as consequências dessa esteatose acontecerem. E quais são os sintomas, gente? Qual que é o grande problema, na verdade, da esteatose hepática, tanto na mulher com SOP quanto na mulher que não tem SOP? É que a maioria das pessoas, eu não diria, mas 50% das pessoas que têm esteatose hepática não desenvolvem sintomas. E isso é muito chato e muito ruim, né? Porque se você não tem sintoma, fica muito mais difícil de você ter o real diagnóstico e poder tratar o problema. 50% das mulheres não apresentam sintomas. E as que apresentam costumam relatar fadiga, cansaço, dores abdominais, principalmente no quadrante superior direito, então do lado direito do seu abdômen, na parte de cima dele, dores de cabeça recorrentes, perda de apetite, que gera uma anorexia, mas não é uma anorexia nervosa, é uma anorexia, né, fisiológica, patológica, e uma sensibilidade ao consumo de gorduras. Ou seja, a pessoa quando consome gordura, ela fica empanturrada, ela passa mal, ela tem vômito, às vezes diarreia. Essa intolerância ao consumo de gordura, que antes a pessoa não tinha, pode ser indicativo de que alguma coisa está errado e precisa ser investigado. E como que a gente descobre, né? Como que a gente faz o diagnóstico da esteatose hepática? Primeiro, o médico precisa fazer uma avaliação clínica. Nessa avaliação clínica, o que ele vai levar em consideração? O que ele vai mensurar em você? Peso, altura e IMC, que seria o peso para sua altura, se você tem um excesso de peso ou não. Circunferência abdominal. A circunferência abdominal ela deve estar abaixo de 88 para não ser um risco, né? Circunferências abdominais acima de 88 na mulher e acima de 90 no homem já apresenta um risco cardiovascular maior e também um risco maior para o desenvolvimento de doença gordurosa hepática não alcoólica. Avaliação das suas enzimas hepáticas. GGA, GGT, tem uma série de enzimas que a gente dosa quando faz exame de sangue e a dosagem dessas enzimas, quando apresenta alteração, pode indicar algum problema do nosso órgão. Análise do colesterol total, das suas frações e também dos triglicérides. Então é muito perigoso se você tem triglicerídeos altos, porque pode ser que isso seja indicativo, né, de um quadro de esteatose hepática. A sua própria glicemia e insulina, para mensurar a resistência à insulina, porque uma pessoa com resistência à insulina tem 3 vezes mais chance de desenvolver esteatose hepática ou acúmulo de gordura no fígado. E, por fim, exames de imagem, como a ultrassonografia. Ultrassom, gente, é o exame mais básico, tá? Para fazer
o diagnóstico da esteatose. Mas existem outros exames até melhores que podem investigar mais a fundo o grau da esteatose hepática na mulher, tá bom? E existem alguns alimentos que a gente chama de alimentos hepatoprotetores que desempenham um papel melhor no seu tratamento hepático, de forma geral. Então, para as mulheres que estão aí me assistindo, que apresentam esteatose hepática, que tem acúmulo de gordura no fígado, eu vou perguntar de novo, quem tem acúmulo de gordura no fígado, coloca eu aqui nos comentários. Existem alguns alimentos que podem ser incluídos na sua dieta e que vão ajudar a gente a proteger melhor o seu fígado, tornando ele um pouco mais saudável e diminuindo o risco dele desenvolver, então, esse quadro de doença hepática gordurosa não alcoólica. Quais são eles? Própolis. Gente, o própolis é um alimento funcional muito bom, tá? Ele pode ajudar muito na parte imunológica da pessoa e pode ajudar muito também nas doenças crônico-degenerativas, que a gente chama, como é a esteatose hepática. Abacaxi, maçã, gengibre, escarola, rabanete, frutas vermelhas, salmão, azeite de oliva extra virgem e água. Basicamente, gente, são os alimentos ricos em antioxidantes e fontes importantes dos ômegas, que também atuam como antioxidantes. Então, uma alimentação saudável é parte fundamental do tratamento, tanto da síndrome do ovário policístico, como também da esteatose hepática. E quando a mulher apresenta esteatose hepática, ou seja, acúmulo de gordura no fígado, é imprescindível a gente diminuir a quantidade de carboidrato que essa pessoa consome, porque o excesso de carboidrato pode se tornar aumento de gordura abdominal, principalmente em decorrência da resistência à insulina, e com isso a gente aumentar as probabilidades da pessoa acabar desenvolvendo essa esteatose hepática, tá bom? A Karine perguntou, eu fiz dieta e fiquei ótima, tenho que voltar a gastro para ela fazer outro exame para ver como está o meu fígado. Muito bom! Repete, Nutri, repete. Não sei se essa era a sua dúvida. Ah, não, a outra pessoa, calma aí. A Cristiane falou. Cristiane, você pediu para eu repetir o quê? Coloca aqui de novo, que foi alguma coisinha que você perdeu, mas pode ter um delay, então eu não sei se foi a última coisa que eu falei ou não, tá? Os 9 alimentos, 9 melhores alimentos para pessoa que tem esteatose hepática. Própolis, abacaxi, maçã, gengibre, escarola, rabanete, frutas vermelhas, salmão e azeite de oliva extra virgem com muita água. Então, consumo de água sempre. Água é bom para tudo e é muito bom também para quem tem aumento de gordura no fígado, tá bom? Só Intersop eu tenho resistência à insulina? Raquel, não necessariamente, mas você tem 95% de chance de ter, tá? Resistência à insulina acomete cerca de 95% das mulheres portadoras de síndrome do ovário policístico. Então, a incidência é muito alta e hoje a probabilidade de você ter, né, resistência à insulina é maior do que a probabilidade de você não ter. E é por isso que eu falo bastante de resistência à insulina. Você me segue há pouco tempo, Raquel? Você já tinha visto alguma live minha? Ou é a primeira vez que você tá aqui? Responde nos comentários pra mim, por favor. Vamos ver se a Raquel é nova ou não. Gente, tem uma live minha que eu falo sobre resistência à insulina, que eu falo tudo sobre resistência à insulina. Eu falo como que é feito o diagnóstico, o que é a resistência à insulina, os melhores e os piores alimentos, como trata. E essa live tá lá no IGTV. Então, se você perdeu, depois entra no meu perfil e olha lá, porque lá eu explico o beabá da resistência à insulina na síndrome do ovário policístico, tá? Então, pra quem tem síndrome do ovário policístico, é uma live obrigatória, você tem que assistir, você tem que entender tudo isso, tá bom? Amanda! Fala, Amanda, minha paciente de consultório, né, Amanda? Beijo pra você, tá bom? Gente, vamos lá. Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida sobre esteatose hepática, num primeiro momento? Para você que chegou depois, a gente falou aqui da doença hepática gordurosa não alcoólica. E eu falei, a incidência, que acomete cerca de 24% das pessoas em todo o mundo, sendo que 50% das mulheres com SOP apresentam síndrome metabólica e a principal manifestação disso é o aumento de gordura hepática. Eu falei a definição, ou seja, o que é a esteatose hepática. Eu falei as causas da esteatose, os sintomas que se apresentam em 50% dos casos, mas pode ser assintomático.
Pode ser que você tenha esteatose e não perceba e não tenha nenhum sintoma, por isso é importante a investigação clínica e os exames. Eu falei das consequências que não são nada boas, né, de uma esteatose não tratada. Eu falei os melhores alimentos para você que tem esteatose hepática incluir na sua rotina. E eu também falei sobre o diagnóstico, como a gente faz o diagnóstico da esteatose. Se você chegou depois e perdeu algum desses itens, fica tranquilo porque eu vou deixar a live salva e ela também vai lá pro meu IGTV para você poder assistir depois com mais calma, tá bom? Quais são os outros exames de imagem? Paty, tem ultrassonografia, tem raio-x, tem ressonância magnética, existem vários outros exames que podem ser feitos, mas que não são tão usuais, tá? E inclusive existe o exame de biópsia, né, do tecido hepático pra gente saber a profundidade, pra identificar algum tipo de outro problema em decorrência da esteatose, tá? Quais os sintomas? Frases com carinho oficial perguntou. Olha só 50% das pessoas apresentam sintoma, tá? Mas essas pessoas que apresentam sintoma normalmente se queixam de dor abdominal na parte superior do abdômen, no quadrante direito, ou seja, do lado direito do abdômen. Se queixam de fadiga, de cansaço, dores de cabeça, perda de apetite e intolerância ao consumo de gordura. Ou seja, quando a pessoa consome gordura, ela se sente mal e ela sente, né, um pouco de intolerância a isso, tá? Esse acúmulo de gordura pode aparecer em outro órgão além do fígado? Jéssica, quem tem muito sobrepeso e obesidade, principalmente com resistência à insulina, costuma ter um acúmulo de gordura abdominal geral. Então, acaba apresentando gordura em todos os órgãos, né? Mas eu acho que o fígado é o órgão mais sensível e que, num primeiro momento, é o que mais merece atenção, tá? Ah, eu só fiz a ultra. Tenho. Qual médico que pode me indicar para realizar os exames e descobrir se eu tenho? Você pode ir num clínico geral num primeiro momento, dependendo da sua queixa, ou num gastro, né, que é mais a parte digestiva ali, embora exista a especialidade hepato, tá, que é o médico que cuida só do fígado. E aí, se você for diagnosticada com esteatose, é fundamental você ter o acompanhamento de uma nutricionista, porque a dieta, ela é 90% do seu tratamento. E se você fizer direitinho a sua dieta, você consegue reverter quase que na totalidade a esteatose, tá bom? Ao contrário de outras doenças, talvez a gente não consiga a cura dela, mas você consegue reverter muito o quadro e manter ele estável por muito tempo, tá? Eu tenho SOP. Então vamos lá, gente. Agora que acabou o assunto esteatose, tá? Se você perdeu, volta lá e depois assiste. Eu quero as dúvidas sobre síndrome do ovário policístico e a alimentação que trata a SOP. A gente tem bastante tempo aqui de live ainda, dá pra tirar bastante dúvida. Você só tem que me perdoar pela incrível alergia que eu tô hoje. Porque eu passei o dia na obra, vocês viram, né? E isso não é legal. Eu vou buscar um gastro porque já tenho gastrite. Ótimo, Mi. Junta o útil ao agradável, já trato os dois juntos e evita qualquer dor de cabeça. Carol, estou sentindo muitas dores nos ovários. Quando sinto um desconforto. O que deve ser? Amanda, impossível, né, eu falar assim. Primeiro que eu não sou médica, tá? Eu não sou gineco, eu não consigo te diagnosticar com nada. Mas eu indicaria você a procurar um gineco para investigar. Se é algo que tá te incomodando muito, vale a pena. Mulheres com SOP costumam falar um pouco, né, dessa dor, desse desconforto, dessas fisgadas nos ovários, por conta do próprio cisto. E muita mulher se queixa também dessa dor no período fértil. Mas o que você tem, o que pode ser, eu não tenho nem como te falar. O ideal é você realmente procurar um médico para você ter o diagnóstico de seja lá o que for, tá bom? Carol, apesar de mudar a alimentação, começar atividades físicas e entrar com medicação, se fico sem a medicação, sinto dores. Dânia, o que é mudar a alimentação? Porque, gente, é muito... Como que eu vou explicar? É muito fácil e, ao mesmo tempo, muito difícil você seguir uma alimentação adequada hoje em dia, tá? Porque ao mesmo tempo que é muito fácil, porque as informações estão escancaradas na internet, você olha um monte de perfil de nutricionista, de blogueira fitness, de professor de educação física, de dono de loja de suplemento, você tem ali um monte de informação sobre dieta, sobre nutrientes e tudo mais. É muito difícil você, como portadora da síndrome do ovário policístico, saber filtrar toda essa informação, saber o que vale pra você e o que não vale, e principalmente você conseguir encaixar essas peças do quebra-cabeça, né? Eu brinco com as minhas pacientes, eu até falei isso numa aula ao vivo na última semana, que foi do lançamento do programa de combate à SOP. Gente, aqui no meu Instagram, nas minhas lives, no meu canal do YouTube, no meu Facebook, eu tenho conteúdos diferentes para cada rede.
Então, se você entrar hoje no Instagram, você vai ver um conteúdo. Se você entrar hoje no YouTube, foi postado um vídeo que fala de outro assunto relacionado à SOP. Se você entrar no meu Facebook, você vai ver outro post que não é o mesmo que foi ao ar no Instagram. E hoje a live que é sobre esteatose hepática, que não foi falada em nenhuma outra rede minha hoje. Então, olha só hoje eu falei de pelo menos 5 assuntos diferentes que são relacionados à síndrome do ovário policístico nas minhas redes sociais. Eu dou todas as peças do meu quebra-cabeça. Imaginem, gente, que a síndrome do ovário policístico é um quebra-cabeça de 1.600 peças. Quem gosta de quebra-cabeça aqui vai entender o que eu tô dizendo. Eu amo, e vocês viram, né, recentemente o quebra-cabeça que eu montei. Só que, gente, eu te dou todas as peças do quebra-cabeça. Você consegue montar esse quebra-cabeça sem saber qual é a imagem de referência dele? Você consegue saber onde colocar cada uma dessas pecinhas e onde encaixar cada uma dessas pecinhas para você ter o seu resultado, que é o desenho final? Pode ser que você consiga, mas isso vai te exigir muito esforço, muita dedicação, muito tempo e muita paciência, né? Porque vai demorar muito tempo. Agora, se você não quer ter todo esse tempo, se você não tem como se dedicar a isso, se você não é profissional da área que vive para estudar a alimentação para síndrome do ovário policístico, qual que é a atitude mais inteligente que você tem? É você ter uma nutricionista capacitada a montar o quebra-cabeça com você. Então, por exemplo, se você entra no meu grupo de desafio, se você faz parte dos meus pacientes, se você tá no meu programa de combate à SOP ou no Revolução Hormonal, você me tem ali dizendo onde você tem que encaixar cada pecinha. Eu te dou as peças também, como eu dou nas redes sociais para todo mundo, mas a grande diferença é que eu, sendo a sua mentora, eu vou saber exatamente onde cada uma das pecinhas tem que ser encaixada, para você ter o melhor resultado no mais curto período de tempo. Então, gente, toma cuidado, porque às vezes vocês falam pra mim, Carol, eu super mudei a minha alimentação, Carol, eu super fiz alterações na minha alimentação, mas eu não tô conseguindo ter resultado, eu não tô conseguindo controlar a SOP, eu não consigo ter o controle dos sintomas. Gente, é porque às vezes mudar a alimentação não quer dizer que você tá fazendo o que precisa ser feito. Às vezes você tá cortando carboidrato demais, que na síndrome do ovário policístico não é o ideal. Às vezes você tá deixando de consumir nutrientes que são essenciais para o tratamento, que controlam os sintomas da SOP, porque na intenção de emagrecer você tá restringindo demais a sua dieta. Às vezes você tá deixando de consumir suplementos que são fundamentais para você ter resultado. Então muita coisa pode estar acontecendo nessa mudança de alimentação, entendeu? Uma coisa é fato, se você mudou e não tá tendo resultado, é porque você ainda não chegou no ideal. Você ainda não está fazendo o que de fato precisa ser feito. E quando você descobrir o que é isso, você vai conseguir deslanchar no seu resultado como todo mundo consegue, tá bom? Então só tomem cuidado com isso. Sigo suas dicas, já perdi 9 quilos e 11 centímetros de circunferência abdominal. Ó que legal! A Natália já montou metade do quebra-cabeça sozinha, né, Natália? Qual o melhor tratamento natural para ovulação e uma possível gestação? Gente, o melhor tratamento para possível gestação, para fertilidade, para melhorar a ovulação, para fazer você ovular, gente, é o conjunto. Alimentação, atividade física, suplementos e fitoterápicos. É o conjunto dessas 4 coisas que vai fazer a síndrome do ovário policístico entrar no equilíbrio e você conseguir tratar de forma natural e sem medicamentos esse problema chamado síndrome do ovário policístico que pode estar impedindo você de engravidar. Então é um conjunto, tá? Não é um alimento, não é um chá, não é uma coisa que você vai fazer que vai te ajudar com relação ao tratamento e com relação à fertilidade. É um conjunto, tá? Mamilo sensível é um dos sintomas da SOP? Normalmente não, Grazi. Foi a Grazi que perguntou? Não, Amanda. Amanda, normalmente é sintoma de alguma alteração hormonal, né? Que pode estar relacionado ao seu período fértil ou não. Também gostaria de saber sobre o tratamento para ovulação. Grazi, é isso, tá? É o conjunto. E, gente, se você já tem a síndrome do ovário policístico controlada, se você já conseguiu ter ausência dos sintomas, se você já conseguiu melhorar os sintomas que você havia tendo, entra pro desafio de tentantes, porque lá no desafio de tentantes a gente vai focar 100% na sua fertilidade. Então a gente vai melhorar a sua alimentação, o consumo dos chás, dos fitoterápicos, dos suplementos que vão atuar diretamente na sua fertilidade, fazendo com que você aumente muito as chances não só de ovular, como também de engravidar, tá bom? Tenho SOP e há 4 meses coloquei o DIU. Desde então, ausência de sangramento e muitas reações. Débora, qual foi o DIU que você colocou?
Foi o Mirena? Porque, gente, muita gente fala do DIU, né? Ah, Carol, eu não quero mais tratamento hormonal, eu vou colocar o DIU. Gente, o DIU Mirena, ele é um hormônio, tá? A diferença do DIU Mirena pro anticoncepcional oral é que o DIU, ele ejeta hormônio diretamente no seu óvulo, então ele precisa de uma quantidade menor de hormônio para fazer efeito. Mas ele é um anticoncepcional hormonal, assim como é a pílula. A diferença é a dosagem do hormônio que você está ingerindo. Mas sim, vai ter efeito colateral como a pílula tem, e sim, vai mascarar os sintomas como a pílula mascara, mas não vai tratar a SOP, tá? Carol, há um mês retirei cistos nos 2 ovários. Além disso, fiquei com muito refluxo e minha digestão está péssima. O que posso fazer para melhorar? Vamos lá. Manu! Vou pedir a ajuda das minhas universitárias para buscar água para mim, gente. Olha como a minha filha é linda. Pega água pra mamãe, filha. Aí ela dá um oi pra vocês. Pega água e traz aqui pra mamãe, por favor. Então vamos lá. Há um mês retirei cistos nos 2 ovários. Depois disso fiquei com muito refluxo e minha digestão está péssima. O que posso fazer para melhorar? Marília, existem vários motivos pelos quais você pode estar tendo refluxo, tá? Refluxo é assunto para uma outra live, tá? Tem muito a ver com azia, com queimação, com essa sensação de desconforto gástrico e provavelmente não tem nada a ver com a sua retirada do cisto, tá? Pode ser causado por outros motivos. Então, o ideal é você procurar um gastro que vai te diagnosticar, saber se você tem gastrite, refluxo gastroesofágico, se tá com esofagite, que já é inflamação do esôfago, e aí medicar a alteração que você tiver, tá? Mas vários alimentos podem ajudar com esses sintomas. Então, evitar alimentos ácidos, evitar comer muito nas refeições, fazer refeições menores e mais fracionadas ao longo do dia, evitar comer antes de deitar, evitar tomar líquido junto com as refeições. Então, tem muita coisa na dieta que você pode fazer para amenizar o sintoma, que é essa dor e que é esse desconforto que você está sentindo. Agora, o ideal é você procurar um médico para ter o diagnóstico e entender o porquê você está tendo essa dor, tá? Gente, lembrando, pega água para mim, filha. A quente ou gelada? Quente ou gelada, gente? A quente. Obrigada. Não é muito fofa? Fala. Então, gente, é você ter esse acompanhamento do médico para você também saber o motivo pelo qual você tem essa dor, esse refluxo, essa azia. E lembrando que, gente, o omeprazol às vezes faz mais mal do que bem, tá? Porque ele inibe o nosso organismo de produzir as enzimas necessárias e com essa inibição, obviamente, inibe a dor, porque tá inibindo a formação do ácido, mas a longo prazo isso pode gerar problemas gastrointestinais muito grandes, porque se você inibe a enzima que tá ali para fazer a digestão, principalmente a digestão das proteínas, e você consome proteína, o que acontece? Essa proteína chega inteira no seu intestino, causando um quadro de desbiose, desequilíbrio intestinal muito grande e que vai surtir ali um monte de outros efeitos, tá? Um monte de outras consequências. Nutri, meu filho João Paulo, de 15 anos, está comigo assistindo a live e está amando. Ele disse que você tem muito potencial. Ó, que legal! Muito obrigada, João Paulo. João Paulo, muito obrigada. E seja bem-vindo também aqui à live do Cantinho. Adile, Nutri, um ovário que tenha folículos é igual a ovários policísticos? Não necessariamente, Adile, porque os folículos, eles podem ser transitórios, eles podem ser funcionais. Ou seja, folículo funcional é aquele folículo que foi a capinha do óvulo que você expeliu naquele mês quando você fecundou, tá? Aliás, quando você fecundou não, quando você ovulou para você possivelmente ter uma fecundação e conseguir engravidar. Então, ter folículos no ovário não necessariamente quer dizer que você tem cistos. E ter cistos não quer dizer que você tem ovário policístico. E ter ovário policístico não quer dizer que você tenha síndrome do ovário policístico. Cuidado, porque são coisas completamente distintas, tá bom? Carol, eu tenho SOP e hipotiroidismo. Super clássico, tá bom, Natália? Porque, olha, muita gente que tem síndrome do ovário policístico apresenta casos de hipotiroidismo ou de alterações na tireoide. É muito comum e é muito normal isso acontecer, tá? Gente, olha quem tá aqui, ó. Fala oi, Manu. Pegou água pra mamãe? Pegou? Agora a mamãe pode continuar fazendo a live? Pode? Então vai brincar lá na sala. Senão, se eu não mostro, gente, ela fica maluca. Aí depois ela quer gravar stories pra vocês. Ela quer gravar vídeo. É uma figura essa aqui. Já estou na dieta low carb há 3 meses. Já reduzi 11 quilos. Estou praticando atividade física. Porém, a minha menstruação não vem há mais ou menos 4 meses. A Taline, né, é o nome.
Ataline, é muito o que eu falei pra vocês aqui no começo, tá? Você ter mudado a alimentação, você estar fazendo uma dieta low carb, não necessariamente está tratando a sua síndrome do ovário policístico, porque não é qualquer low carb que trata a SOP. Vocês estavam aqui na live de terça-feira, que eu falei sobre a dieta da SOP? Quem tava, coloca eu aqui nos comentários. Eu falei bastante sobre a dieta que de fato trata a síndrome do ovário policístico. Inclusive, eu tô com o resumo da live aqui, porque ela vai virar um infográfico. É o resumo da última live. E nessa live eu falei sobre 6 itens que devem estar presentes na dieta da pessoa que tem síndrome do ovário policístico, que são especiarias específicas que têm efeito funcional para os sintomas e para o tratamento hormonal da SOP, sementes, fitoterápicos, probióticos, gorduras saudáveis e a quantidade de carboidrato certa. Isso quer dizer, Ataline, que mesmo você fazendo uma dieta low carb, perdendo peso com ela, através dela, não significa que você está com uma dieta funcional para o tratamento da síndrome do ovário policístico. Porque se você restringiu demais o carboidrato e, por exemplo, está consumindo muita gordura vindo de fontes saturadas, fontes animais, isso inclusive pode piorar o seu colesterol e a sua esteatose por você ter síndrome do ovário policístico. O que não aconteceria se você fosse uma pessoa saudável sem a SOP. Você restringir demais o carboidrato também pode causar outras descompensações na sua glicemia e na sua insulina. Então, não é só cortar carboidrato, tá? Não é só fazer a dieta low carb. Até porque a dieta da síndrome do ovário policístico, que de fato trata a SOP, precisa ter outros ingredientes, precisa ter outros itens incluídos na sua rotina para você conseguir ter os sintomas. Controlados, né? Não ter mais os sintomas. E é exatamente isso que eu ensino no grupo de 30 dias. Ana Vitória, inclusive, falou, amo o grupo de 30 dias. Porque lá eu falo passo a passo da dieta que trata a SOP. Eu ensino dia após dia quais são as atitudes que você tem que ter no seu dia a dia para você, de fato, conseguir atingir a raiz do problema que está te incomodando. Ou seja, o sintoma que está presente ali, ou a alteração hormonal que você apresenta, ou o ciclo menstrual irregular. Então, a gente analisa todo o caso da pessoa, eu analiso, na verdade, todo o caso da pessoa, todos os sintomas, tudo que a pessoa já está acostumada a comer, e aí eu faço um planejamento, eu faço uma sugestão de cardápio individual e personalizada de acordo com tudo isso. Então, é um grupo, você tá dentro de um grupo, mas o seu atendimento, entre aspas, ele é individual, porque eu tenho que respeitar tudo isso para conseguir ajudar você a chegar no seu objetivo, tá? Então, Ataline, talvez seja interessante você se inscrever no grupo dos 30 dias contra a SOP, para você potencializar o resultado que você já está tendo e para você corrigir possíveis falhas aí que você cometeu ao fazer o cardápio sozinha, tá bom? Carol, parei a metformina por conta, gente, olha isso. E o meu cabelo tá caindo demais e a pele muito oleosa. Qual alimentação de imediato posso comer para diminuir esse sintoma? Iris, normalmente, primeiro, que você não deveria ter parado o remédio por conta, tá? Se foi um médico que indicou você a tomar, tem que ser um médico a indicar você a suspender. Eu não sou a favor de tomar medicamento, mas se você está tomando por indicação do médico, jamais pare sem essa indicação, tá? Porque isso pode sim fazer muito mal pra você, pro seu corpo, pro seu tratamento e pra tudo. Agora, falando dos sintomas, que é a queda de cabelo e a acne, eles são muito comuns quando a testosterona tá alta. E a sua testosterona pode estar alta pela sua insulina estar alta. E aí uma dieta com redução de carboidratos e o consumo de carboidrato certo, né, do carboidrato adequado, ajudaria você a reverter esses índices, porque diminuiria a tua insulina e isso favoreceria a sua testosterona também a diminuir. Mas isso eu tô falando de hipóteses, tá? Eu precisaria olhar seus exames, eu precisaria conversar com você para conseguir identificar realmente qual é a tua necessidade e conseguir controlar o teu sintoma. E é isso que eu faço no grupo de 30 dias. Então, se você não conhece o grupo ainda, depois me chama lá no direct que eu te explico detalhadamente como funciona. Vocês querem que eu explique aqui sobre o grupo? Coloca que eu quero ou eu não quero, porque aí, se vocês quiserem, eu já explico aqui na live sobre o grupo. Lembrando que ele tá com as inscrições abertas e começa na próxima segunda-feira, tá bom? Ele disse, mas ela poderia ser médica, ela é top. Olha, Cris, eu até queria ser médica, viu? Mas na época, gente, adolescente, né? Eu tinha 17 anos quando eu prestei vestibular. Eu achava que eu não seria uma boa médica. E aí eu decidi fazer nutrição, até por conta do meu histórico, né? De anorexia e tudo mais. E acabei sendo muito feliz na profissão. Mas eu ainda penso, não descarto a possibilidade de fazer medicina, não. Carol, quando você fala de curva de glicose e de insulina, são 2 exames diferentes ou é um único exame? Sarinha, são 2 diferentes, mas que você faz ao mesmo tempo. Então, você faz uma coleta só, e aí nesse sangue que coletam de você, eles dosam a insulina e a glicemia, tá? Que é a glicose. Então,
Então são 2 exames diferentes, eles vêm separados no laudo, mas você faz uma coleta só para os 2, tá bom? Quais suplementos, Carol, além da dieta? Maia, tem diversos suplementos que são usados no tratamento da SOP. Coenzima Q10, ômega 3, melatonina, zinco, que mais que eu tinha posto aqui? Magnésio, mil-inositol, vitamina D. Então, assim, tem muito suplemento, não dá nem pra falar todos aqui. E, de novo, gente, depende muito do que a pessoa tá sentindo, de quais são as queixas, de quais são os sintomas dessa mulher, tá? Baixa libido é sintoma da SOP? Muito, Patrícia, muito. Existem 2 possibilidades, né? A mulher com SOP tem aumento da testosterona, e aí esse aumento de testosterona fazer com que ela tenha a libido maior. Acontece, e tem bastante mulher com SOP que tem mesmo a libido mais alta. Mas o mais comum é que a mulher não tenha excesso de testosterona, tem excesso de dihidrotestosterona, que é uma forma inativa do hormônio testosterona, que seria produzida para então haver a conversão da dihidrotestosterona na testosterona. Manu? Que foi? Não mexe na porta. Ai, gente, crianças, né? Então, gente, quem tem aumento de dihidrotestosterona não tem os benefícios, entre aspas, da testosterona. Então, assim, a mulher que tem testosterona alta tem aumento da libido, tem aumento da força, tem diminuição do percentual de gordura, tem aumento da massa magra, mas tem também desvantagens. Muito pelo, muita acne, muita queda de cabelo. A mulher que tem o aumento da dihidrotestosterona, que não é convertida em testosterona, ela não tem os benefícios, que seria o aumento da força, da massa magra, diminuição da gordura, aumento da libido, mas tem as desvantagens, que é a queda de cabelo, a acne, o excesso de pelos e tudo mais. Então, gente, a queda de libido pode sim ser decorrência da síndrome do ovário policístico e é muito comum acontecer. Eu tenho um vídeo de uma aula que eu dei sobre isso lá no meu canal do YouTube. Então, se você não assistiu, ainda dá tempo de você ver, tá lá gravado. E aí, lá eu explico detalhadamente tudo que a gente tem que levar em consideração quando o assunto é libido e principalmente o que a gente precisa fazer para tratar essa falta de libido e não deixar ela acabar com o nosso relacionamento, tá bom? A Grazi falou, tenho diabetes e SOP. Grazi, mais um motivo para você entrar hoje no grupo de desafio, né? Pra gente cuidar da sua síndrome do ovário policístico e quem sabe até reverter o seu quadro de diabetes. Porque se você não é uma diabética insulino dependente, ou seja, por decorrência genética, você consegue perfeitamente reverter o seu quadro através da alimentação e dos fitoterápicos, tá bom? Nutri, o que é baixa libido? Cris, é baixo desejo sexual, tá? É quando a pessoa não tá afim de namorar o parceiro, basicamente. A Débora falou, Mirena, é hormônio, né? E assim como qualquer outro hormônio, vai ter efeito colateral e vai ter consequências, manifestações e tudo mais, tá? Carol, como você indica o uso do própolis? Dânia, depende muito, tá? Depende muito da pessoa, da tolerância dela, como ela prefere usar, o jeito mais fácil de incluir na rotina. É muito pessoal, então eu só faço essa indicação para quem tá no meu grupo de desafio ou para quem é meu paciente, tá? Chás como chia amarelo e unha de gato e a garrafada ajudam para a limpeza dos ovários? Ju, ajudam muito, só que eles têm que ter um jeito muito certo de usar também, tá? Gente, o chia amarelo e unha de gato, ele pode ser abortivo. Então, se você não souber usar adequadamente, ele te ajuda a engravidar, mas ele mesmo provoca a perda do bebê. Então, é algo muito sério. Não usem chás e fitoterápicos se vocês não estiverem com indicação de um profissional te acompanhando. Então, eu sempre falo muito isso nos meus grupos, eu sempre falo muito isso no Revolução, no programa de combate à SOP. Gente, o uso de fitoterápico e de chás, ele pode ser muito benéfico para uma pessoa e muito maléfico para outra. Então, existe uma série de coisas que a gente analisa, que a gente avalia, que a gente estuda antes de fazer a recomendação de um determinado fitoterápico ou chá. Então, não caiam na bobagem de usarem por conta, porque isso pode ser prejudicial para a saúde de vocês, tá bom? Ana Vitória, obrigada, mas que chato. Acho que a garrafada não é bom. Gente, é bom sim, a garrafada nada mais é do que um conjunto de fitoterápicos que são utilizados para o tratamento não só da SOP, como também das suas consequências. Mas, de novo, é algo que precisa de indicação e o que é bom para uma pessoa nem sempre é bom para outra. Querem um exemplo daqui? Um exemplo muito clássico, maca peruana.
Maca peruana é excelente para aumentar a libido e força. Então, para as mulheres que têm SOP, que se queixam da falta de libido, que se queixam de falta de rotina sexual e tudo mais, a maca peruana pode ajudar muito. Porém, ela aumenta normalmente a testosterona. Então, se a mulher com SOP já tem a testosterona alta, já tem excesso de pelo, excesso de acne, excesso de queda de cabelo, a maca peruana pode piorar esses sintomas. E não vai trazer o benefício que a pessoa está esperando. Outra coisa, o aumento da testosterona pode ser abortivo. Então, para as tentantes, para algumas tentantes, não é indicado o uso. Porque se a testosterona já está alta, a maca vai aumentar ainda mais e isso pode favorecer a pessoa a ter um aborto. Então, tomem cuidado, porque não é por ser natural que não tem contraindicação. Não é por ser natural que está liberado o uso e que sempre vai fazer bem, independente para quem seja, tá bom? Nutri, para os ovários ficarem limpinhos, é só quando os hormônios normalizarem? Daisy, normalmente sim, tá? Porque a formação de cistos no ovário vem em decorrência das alterações hormonais, principalmente de FSH e LH. E o FSH e o LH são hormônios altamente prejudicados pelo aumento da nossa insulina e da nossa testosterona. Então, se a gente não arruma o primeiro hormônio dessa cascata, os outros vão continuar alterados, vão continuar com manifestações, e aí os cistos vão continuar acontecendo, tá bom? Carol, como diminuir os sintomas do excesso de gases? Vivi, excesso de gases é muito comum na mulher que tem desbiose, que é o desequilíbrio dessa microbiota intestinal, é um desequilíbrio do seu intestino entre as bactérias que são positivas e são negativas. E a melhor forma de você melhorar isso é, primeiro, o uso de probióticos, que são fundamentais para a melhora da saúde do intestino. E esse uso também é muito bom para a mulher com SOP, porque ajuda o nosso corpo a conseguir absorver melhor os nutrientes, consegue fazer com que os nutrientes que são usados para o tratamento da SOP sejam melhor absorvidos e melhor utilizados pelo seu organismo, tá? Então, tratar o intestino é o primeiro passo do tratamento da síndrome do ovário policístico. Boa noite, Carol. Gostaria que você desse alguma dica para a diminuição de pelos no rosto. Gente, primeira coisa, vocês estão babando na Manu, né? Agora que os comentários chegaram aqui pra mim. Gente, eu tô bem atrasada aqui nos comentários, hein? Gente, pelos no rosto normalmente são em decorrência do aumento da dihidrotestosterona e da testosterona, assim como o excesso de pelos e a acne. E aí, se a gente identifica que é esse motivo, então qual que é o primeiro passo? É identificar por que você tem um sintoma. A gente nunca pode partir do tratamento do sintoma. Então, Carol, eu tenho excesso de pelos. Como que eu faço para tratar excesso de pelo? Não, a gente não vai tratar o excesso de pelo. O excesso de pelo é a manifestação do que está acontecendo de errado no seu organismo. Então, a gente tem que descobrir o que está de errado no seu organismo para tratar essa alteração, para tratar esse ponto. E aí, por consequência, o pelo vai melhorar, tá? Então, tomem cuidado com isso de ficar tratando o sintoma. Porque quando a gente trata o sintoma, a gente não resolve a causa do problema. Então, primeira coisa é descobrir por que você tem excesso de pelos, ou por que você tem excesso de queda de cabelo, ou por que você tem acne. Se for uma alteração de testosterona e de hidrotestosterona, que é o mais comum, vem da resistência à insulina, vem da função da insulina errada. E aí a forma de você tratar isso é através da alimentação, tá? Então, todo esse mapeamento, gente, toda essa investigação, eu faço nos grupos de desafios. Tá? Então eu vou olhar não só o histórico, mas também os sintomas de cada pessoa, os exames. Eu vou identificar que ponto do processo essa pessoa tá para conseguir direcionar ela para o melhor caminho, tá? Então é muito importante que seja feita essa avaliação, tá? Passar um ano sem menstruar é normal? Gente, claro que não, né? O nosso corpo ele foi feito para menstruar uma vez por mês. Se você tá sem menstruar é porque o seu corpo tá pedindo socorro. É porque você tem alguma alteração que precisa ser vista, que precisa ser olhada, que precisa ser tratada, tá? E vocês pediram então para falar do grupo de desafio, né? Quem quer que eu fale do grupo de desafio, coloca eu aqui nos comentários. Gente, o grupo de desafio, eu tenho 5 turmas de grupos diferentes. Eu tenho síndrome do ovário policístico, endometriose, tentante, gestante e low carb. Falando especificamente do grupo de SOP, mas que serve para todos os outros grupos, como que funciona? O desafio ele dura 30 dias. Então, ao longo de um mês, você fica dentro de um grupo no WhatsApp, junto comigo, obviamente, e eu ajudo o grupo sempre, todos os dias. Num primeiro momento, é feita uma avaliação do seu histórico. Então, você recebe um questionário bem extenso, tem mais de 80 perguntas, eu já aviso. Se você tem preguiça de responder questionário, não entra no grupo, porque o questionário é longo e é importante. E aí, nesse questionário, você vai preencher
os seus sintomas, o seu histórico de saúde, se você tem algum problema de saúde ou não, seus antecedentes familiares, os seus objetivos, o que te incomoda esteticamente falando, peso, altura, se você faz atividade física, o que você faz, que tipo de alimentação você segue hoje, o que você está acostumada a consumir em cada uma das refeições. E a Ana Vitória não me deixa mentir, ela contou, são 86 perguntas, ela acabou de colocar aqui. Então, de verdade, ele é extenso, mas é muito importante que você preencha ele certinho. E aí, com base nesse questionário, eu vou elaborar uma sugestão de cardápio que é personalizada para o seu caso, para a sua necessidade, de acordo com os seus sintomas e as suas necessidades para o tratamento da síndrome do ovário policístico, no grupo de SOP, para o tratamento de endometriose, no grupo de endo, para a sua fertilidade, no grupo de tentantes, e assim por diante, né? Depois disso, você recebe essa sugestão de cardápio, provavelmente você já vai estar no grupo, tá? E aí, no grupo, eu pego todo o conhecimento que você precisa ter e eu fragmento ele em 30. 30 o quê? 30 desafios. Então, você recebe um desafio por dia para você construir conhecimento sobre aquilo que você está tratando ou aquilo que você está buscando. Então, se você juntar os 30 desafios, por exemplo, da turma de síndrome do ovário policístico, você vai ter 30 novos conhecimentos e 30 formas de aplicar isso no seu dia a dia, mesmo quando o grupo acabar. A grande intenção do grupo é te dar autonomia para você tomar as suas próprias decisões, fazer com que você tome as suas próprias escolhas e que você saiba qual é a consequência de cada uma dessas escolhas para o seu tratamento. Então, o que de fato é importante para você? No que você precisa focar? Você precisa focar no chá? Você precisa focar no fitoterápico? Você precisa focar na dieta? O seu problema é a atividade física? Você vai conseguir identificar com muita clareza ao longo do grupo qual é o seu ponto fraco e onde você tem que transmitir, onde você tem que direcionar a sua força para você ter o melhor resultado. E, em paralelo a isso, no grupo, eu faço suporte diário. Então, eu passo o desafio por dia, você compartilha com todo mundo que está no grupo, né, o seu cumprimento do desafio, as suas dificuldades, as suas rotinas, e uma vez ao dia, pelo menos, às vezes mais, eu entro no grupo para tirar as dúvidas. Então, toda dúvida que for surgindo, toda dificuldade no caminho, eu vou auxiliando, eu vou ajudando para que vocês consigam cumprir da melhor forma possível. Tem bastante gente aqui, né, que tá nos grupos, que tá falando que ama, que gosta. E o valor já colocaram aqui para vocês, a Ana Vitória acabou de dizer, é R$197 e você pode parcelar em até 12 vezes, é menos de R$1 por dia. Então, gente, vale muito a pena e isso é muito menos do que eu tenho certeza que você gasta fazendo o tratamento errado. Comprando um chá que não era pra você tomar, comprando um fitoterápico que pra você não vai fazer efeito, fazendo uma receita low carb, no carb, zero carb, que pra você não é o ideal. Enfim, gente, a gente gasta muito dinheiro quando a gente não sabe o caminho certo a ser seguido. Então, pode ter certeza que o valor do tratamento, né, do curso, não é do curso, gente, do grupo de desafios, é muito menor do que aquilo que você gasta de forma errada, fazendo o que você não sabe fazer. Além de toda energia, de toda disposição, de todo o foco que você tem que ter para fazer aquilo que não vai te ajudar. Então, é muito mais fácil você direcionar isso para o lugar certo e ter o respaldo profissional de alguém que entende do assunto, que vai poder te direcionar e te dar clareza sobre o que é preciso fazer e o que não é preciso fazer, tá? Como você pode pagar? Pode pagar no boleto, pode dividir em um cartão, em 2 cartões, pode fazer transferência bancária, pode pagar pelo PayPal, tem uma série de formas de pagamento lá na nossa página da Hotmart, tá? Muita gente me pergunta, Carol, é seguro fazer a compra pela Hotmart? 100%, tá? Eu não só vendo todos os meus cursos e produtos pela Hotmart, como eu também compro muitos cursos pra mim. Vocês viram eu fazendo um curso hoje, né, do Murilo Pereira, coloquei lá nos stories, eu comprei pela Hotmart. Então, gente, é muito seguro, é usado no mundo inteiro. Se você não é do Brasil e quer fazer a compra, pode fazer sem medo. Ele converte pra tua moeda do país onde você mora e ele não armazena nenhum dado seu, tá? Você fazendo a inscrição, eu recebo uma notificação da própria Hotmart com os seus dados. Então, é importante você preencher seus dados, pelo menos nome, telefone e e-mail. E aí, eu vou te adicionar no grupo no domingo, porque ele começa na segunda. Mas o seu tratamento já começa agora, porque assim que eu recebo a notificação da sua entrada, da sua inscrição, você já recebe esse questionário de 86 perguntas que a Ana Vitória fez questão de colocar aqui, para você ir preenchendo com calma, com paciência, colocar todas as informações. E eu sempre aproveito muito o final de semana
semana para fazer as sugestões de cardápio. Então, gente, não deixa para se inscrever no domingo, porque provavelmente as vagas já vão ter encerrado e você só vai entrar na outra turma. Isso acontece muito com quem se inscreve no final de semana, e principalmente porque eu não vou ter tempo de fazer a sua sugestão de cardápio antes do grupo começar. E aí você vai acabar começando sem essa sugestão que é importante. Então, se você puder fazer a sua inscrição logo, faça, porque daí você já começa com tudo certinho, tá? Quero fazer a inscrição, mas eu não consigo. Como eu faço? Gente, como que você se inscreve? É só você entrar no meu site, que é o www.cantinhodanutri.com.br/desafios, e aí lá selecionar a turma que você tem mais atenção, né? Que você quer mais. Ou síndrome do ovário policístico, ou low carb, ou endometriose, gestante, tentante. Daí você escolhe qual é a turma que você quer. Clicando na turma que você quer, vai te direcionar para a página dessa turma. Então lá vai ter alguns depoimentos, como funciona, as informações, um vídeo meu explicando um pouquinho, né, sobre cada uma das situações. E aí lá você pode colocar se inscrever e aí você vai ser direcionada para a página de pagamento. Fez o pagamento, já está automaticamente inscrita, daí eu ou a minha equipe vamos entrar em contato com você ainda amanhã para te passar todos os dados, para te passar o questionário e também para te incluir no grupo ainda no final de semana, tá bom? O que mais de pergunta, gente? A avaliação é individual? Porque eu vou avaliar o seu questionário, na verdade, né? Eu não vou me encontrar com você presencialmente, mas eu vou analisar tudo que você colocar no questionário. Por isso ele é extenso, por isso ele é longo, por isso ele é demorado, mas por isso ele é tão importante, porque é com base nisso que eu vou conseguir fazer a sugestão de cardápio de acordo com o que você precisa, tá bom? Começa toda segunda-feira, tá, Lu? A Luana perguntou, né, quando começa? Começa segunda-feira agora e a duração é de 30 dias, tá? Carol, os exames necessários você pede antes de entrar no grupo ou quando entrar passar para você? Quando a pessoa entra no grupo, se ela não tem exame ou se o exame dela tá incompleto, daí eu faço a solicitação e mando. Daí você ainda consegue fazer os exames e me mandar o resultado ainda dentro do grupo, tá? Que tem 30 dias. Então, para quem precisa da solicitação, eu faço, não tem problema algum, tá? Mais alguma dúvida, gente? Alguém coloca para mim o endereço aqui, para quem não pegou. É www.cantinhodanutri.com.br/desafios. E aí lá vocês vão ter todas as informações da turma que você escolher e também já vai poder fazer a sua inscrição através do próprio site, tá bom? Na verdade, vocês vão passar por 3 páginas, né? Na página do meu site, você escolhe o desafio, clica no desafio. Aí você vai ser direcionada para a página daquele desafio com as informações, o vídeo e tudo mais. E aí, colocando em se inscrever, você vai ser direcionada para a página da Hotmart, onde de fato você vai fazer a sua inscrição, tá bom? Aí, obrigada, Ana Vitória. www.cantinhodanutri.com.br/desafios. Esse link também está no meu perfil, tá bom? Então, para quem depois não conseguir, é só você saindo da live, entrando no meu perfil mesmo, clica naquele link em azul que é esse mesmo endereço, tá? Carol, aquele grupo de 90 ainda dá para se inscrever? Não mais, Dri. Na verdade, o grupo de 90 nem tá com as inscrições abertas. O que estava com as inscrições abertas é o programa de combate à SOP, mas ele teve todas as vagas preenchidas. Então, não dá mais, tá? E o que vai ter na semana que vem, para comemorar o mês das mulheres, ainda, porque eu sou dessas, né? Eu não comemoro uma única vez, não. Eu comemoro 2, 3, se deixar 10. É a semana de combate à SOP. Então, gente, se preparem, porque na semana que vem tem aula sobre a síndrome do ovário policístico a semana inteira, de segunda a domingo. Para participar, você precisa estar inscrita. Então, se você não está inscrita ainda, depois quando acabar a live, gente, não põe aqui, pelo amor de Deus, porque eu não vou ficar olhando esse vídeo aqui para pegar todos os endereços. Depois que acabar a live, você me manda um direct, uma mensagem lá no meu inbox, dizendo que você quer participar da semana de combate à SOP, e aí eu te mando o link de inscrição, tá bom? Eu devo trocar o link do desafio, que tá lá no meu perfil, por esse link. Já deveria ter feito isso, mas eu não fiz ainda, mas eu vou fazer, tá? Então se preparem, semana que vem, de segunda a domingo, tem aula sobre síndrome do ovário policístico só para inscritos, tá, gente? Não é live no Instagram, é aula fechada, em ambiente fechado, só vai ter acesso quem tiver inscrito e vocês vão receber o acesso por e-mail. Então é importante que vocês abram o meu e-mail. Sempre procura lá na lupa do seu e-mail, no Nutri Carol Faria, nutricionista Carol Faria, e autoriza o meu remetente, porque senão vai pro spam e aí você não acha, perde, não consegue ver o conteúdo e aí vira um caos, tá bom? Então autoriza o meu remetente no seu e-mail. contato@nutricionistacarolfaria.com.br.
E aí, sempre que eu te mandar um e-mail, abre, porque se você não abrir, você vai parar de receber meus e-mails. E aí, quando tiver alguma coisa que pode te ajudar, você não vai conseguir entrar, tá bom? Será diferente do desafio? Sim, Gi, não tem nada a ver com desafio. É uma semana, sabe a live que eu acabei de fazer? É uma semana de lives, mas não é live, é aula. Qual que é a diferença? A aula tem um conteúdo mais denso, eu dou material, eu dou apostila, entendeu? É uma semana de um curso, de síndrome do ovário policístico, que é gratuito, mas não tem nada a ver com desafio, tá? Se inscrevam no desafio, porque vale muito a pena e vocês não vão se arrepender. E para quem perguntou sobre o Revolução Hormonal, ele também não está com as inscrições abertas. O Revolução Hormonal abre no dia 25 de março as inscrições e a turma começa na segunda-feira seguinte, que eu acho que é dia 2 ou 3 de abril, tá? Mas por hora, ele não está com as inscrições abertas. Quem tá com a inscrição aberta agora é o desafio de 30 dias contra a SOP, que é esse que começa na segunda-feira, tá bom? Martiniano.fernanda, Fê, www.cantinhodanutri.com.br/desafios. Nesse site você escolhe qual é o desafio que você quer participar e aí você coloca quero me inscrever. Fazendo o pagamento você já vai estar inscrita, tá bom? Então o desafio é no meu site. Quem quiser as aulas da Semana de Combate à SOP, daí me manda um inbox e eu te mando o link de inscrição, certo? Gente, foi um prazer. Muito obrigada para quem estava aqui comigo. Sejam todas muito bem-vindas sempre. E coloca o seu celular para despertar aí. Terça-feira, às 9 horas da noite, tem live aqui no Cantinho da Nutri. Tá bom? Cati, é R$197 e você pode parcelar em 12 vezes. Corre lá no site que tem todas as informações. E meu tempo acabou. Beijo!